Olá! Nesse vídeo vamos ver as funções somar produto, contar vazio, ABS e valor. E vamos aplicar essas funções nessa base de dados que é de vendas de uma empresa que atua em vários estados do Brasil. E a gente tem aqui na coluna B o nome dos vendedores, na coluna C o estado onde as vendas foram realizadas, na coluna D os produtos que foram vendidos, na coluna E o código de venda dos produtos, na coluna F, os valores de venda desses produtos, mas digamos que esses valores tenham sido gerados pela área de TI de determinada empresa e tenham nos enviado tais informações. E aí a área de TI gerou esses valores que ficaram com o formato de texto e não com o formato numérico. Então, por isso, teremos que fazer um tratamento nesses dados para que eles fiquem com o formato texto, para que a gente possa fazer análises posteriores em cima desses valores. E o formato desses valores, já como número, nós colocaremos aqui na coluna G. E na coluna H, nós temos a quantidade de vendas desses produtos. Eu posso transformar determinado valor que está com formato de texto em um valor numérico utilizando a função valor. E ela pede o parâmetro que é o texto, que tem um valor numérico, porém está com um formato de texto. Então basta eu selecionar aqui minha célula ao lado, que é a célula F3, vou fechar parêntese e dou Enter. E aí dou dois cliquezinhos aqui no canto inferior direito, nesse pontinho verde, que ele já arrasta até o final. Vou dar dois cliques aqui entre uma coluna e outra, que ele já vai fazer um autoajuste da largura da minha coluna. Mas vejam que aqui nós temos alguns valores que estão em negativo. E isso não pode ocorrer. Como que nós vamos fazer uma venda e essa venda tem um valor negativo? Possivelmente isso foi um erro de digitação ou algum erro de extração da base de dados feita pela TI. Isso nós podemos ajustar utilizando a nossa função ABS, que também é conhecida como absoluto. Ela tem por objetivo calcular o módulo de determinados valores numéricos. O módulo faz o seguinte: se ele encontrar um valor negativo, ele transforma aquele valor em um valor positivo, ele apenas retira o sinal negativo. Se nós passarmos o módulo em um valor que já é positivo, ele não faz nada em cima desse valor, ele mantém esse valor positivo. Então eu vou chegar aqui, vou entrar na célula apertando o F2 e antes do valor eu vou passar a minha função ABS. E a função ABS ela pede um número. Como nós já transformamos esse valor aqui textual em um número através da função valor, então a ABS já vai estar sendo utilizado em um valor numérico, que é o resultado da minha função valor. Então, vou fechar aqui o parêntese, vou dar Enter, e agora todos os valores que eram negativos serão transformados em valores positivos. E vejam que foi isso que aconteceu com os valores que estavam negativos. Nós também teríamos outra forma de transformar todos esses valores aqui, que estão com o formato texto, em valores com formato numérico. E isso a gente poderia fazer assim: a gente selecionaria toda essa coluna, e aí viria aqui nesse ponto de interrogação e iria em converter em número. E automaticamente isso já transformaria tudo isso em número. Mas, como nosso objetivo é utilizar essas funções, então nós fizemos utilizando a função ABS e a função valor. E agora nós queremos fazer uma checagem na nossa planilha. Eu quero ter certeza que nenhuma informação aqui dentro dessa planilha está vazia, ou seja, não está faltando nenhum dado na minha base de dados. Para isso, eu posso utilizar a minha função contar vazio. E eu vou selecionar aqui toda a minha base, vou fechar parêntese,
ele deu que não existe nenhum dado vazio ou em branco na minha planilha. Mas agora vamos fazer um teste. Se eu apagasse aqui, olha, essas duas informações, Ricardo e Rio de Janeiro, ele já disse que tem duas informações vazias na minha planilha. Então, essa função ela é muito importante para nós realizarmos checagens em bases de dados, para que nós não tenhamos nenhum dado em branco ou vazio. E agora, para finalizar, digamos que a gente queira calcular qual foi o faturamento total dessa empresa, qual foi o valor total de vendas que ela teve. E o que nós teremos que fazer para calcular o faturamento total dessa empresa é fazer a multiplicação da quantidade de produtos vendidos de cada tipo pelo seu valor e ir somando eles um a um. Ou seja, eu teria que fazer 5 vezes 92, mais 10 vezes 28, mais 13 vezes 77, e assim por diante. Por quê? Porque 5 é a quantidade de produtos vendidos ao valor de R$ 92, mais 10, que é a quantidade de produtos vendidos ao valor de R$ 28, e assim por diante. E isso pode ser feito utilizando a função somar produto. Vamos fazer isso agora, igual somar produto, e ele pede primeiro uma matriz, que é um intervalo de dados, que vai ser desde a G3 até a G19. Ponto e vírgula, ele pede a segunda matriz, que vai ser da H3 até H19. E o que ele faz é pegar o primeiro valor da primeira matriz, multiplicar pelo primeiro valor da segunda matriz, mais o segundo valor da primeira matriz, multiplicado pelo segundo valor da segunda matriz. E assim por diante, ele vai somando linha a linha, que é exatamente o que nós queremos fazer para calcular o faturamento dessa empresa. Então, fechando parêntese e dando Enter, a gente chega no cálculo. Eu vou apertar Ctrl 1 para colocar isso em um formato já de moeda. E nós temos que o faturamento total dessa empresa foi de R$ 17.576. Possivelmente é uma empresa de pequeno porte. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo.